Irmãos, boa noite. Boa noite. Estamos contentes e agradecemos a Deus por estarmos aqui. Nós vamos iniciar o nosso culto com o hino 85, Cantai Louvores. A Rita, a irmã Dalva e a irmã Marcelene vão nos ajudar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, quero te agradecer por estarmos aqui em tua casa, Senhor Deus. Agradecemos, ó Pai, por esse ano que se inicia, Senhor Deus. Ao qual o Senhor nos concede, ó Pai, mais um ano de vida, ó Pai, para essa data de 2023. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guarde, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, igual o Senhor vem nos abençoando, Senhor Deus. Amém. Ó Jesus, queremos te pedir para aqueles que estão enfermos nessa igreja, ó Pai, que o Senhor venha visitá-lo, ó Pai, cada um. Que em breve eles estejam conosco aqui nesse momento. Amém. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor, como os médicos dos médicos, Senhor Deus, o Senhor possa operar na vida daquelas pessoas que estão necessitadas nesse momento, ó Pai, precisando de uma cura, Senhor Deus. Amém. Ó Senhor, te agradecemos por o Senhor ter trazido conosco até aqui nesse dia de hoje, ó Pai.
E nós te pedimos também, ó Pai, pela mensagem de hoje, que nós podemos sair daqui glorificados, ó Pai, com a Tua palavra, Senhor Deus. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, colocar a Tua palavra no nosso coração, Pai, para a gente não pecar contra Ti, ó Pai, e sim fazer a Tua vontade a cada dia. Amém. Ó Jesus, eu quero que o Senhor receba este culto de hoje, ó Pai. Que o Senhor receba essa igreja, Pai. Que o Senhor nos guarde mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos cantar com muita alegria o hino Maravilhosa Graça. Eu gostaria que todos abrissem a boca e cantassem e louvassem a Deus por esse hino, que é uma mensagem cantada. Poder
participar da leitura da palavra de Deus, o Salmo 116, de 1 a 13. Salmo 116, de 1 a 13. Eu vou começar com as letras amarelas, ímpares, e os irmãos com as letras brancas, pares. Gostaria que todos participassem, porque estamos lendo a palavra de Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e me guardarei quando eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos filhos. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da terra aos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu creio, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Darei ao Senhor por todos os seus benefícios para mim. Todos tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Nós vamos agora entoar o hino 313 e vamos cantar esse hino porque ele fala da proteção divina e Deus nos guardou durante todo esse ano que se findou e com certeza Ele há de nos guiar e nos proteger com as suas mãos neste ano que se inicia.
A Sônia apresentando os nossos visitantes. Graça e paz, irmãos. Maravilhoso poder começar o ano na casa do Senhor, né? Coisa boa, né, irmãos? Quando tantos perderam a vida com a Covid e com outras coisas, nós temos que render graças a Deus por estarmos aqui vivos, com saúde na presença do Senhor. Louvamos a Deus por isso. Vamos aproveitar essa noite para conhecermos os nossos visitantes. A irmã Sandra tem uma visitante que gostaria de nos apresentar. Sua sobrinha, qual é o nome dela? Fernanda. Fernanda, se você puder ficar em pé da igreja te conhecer. E com a canhada, né, Fernanda? É ruim, né? Tá bom, pode se sentar. Obrigada, Fernanda, pela sua presença aqui no nosso meio. É uma alegria tê-la aqui conosco. Sempre que puder, esteja aqui. Volte sempre, porque as portas da nossa igreja sempre estarão abertas para você. Olha, O quê? apresentou quando a apresentação da chuva. Ah, ela veio aqui, olha só. Julinha, você está ficando velha. Graças a Deus, Fernanda, que você voltou, né? Que bom. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pela presença de todos. Temos aqui a nossa irmã Marta, o Marcos, nossa irmã Aparecida, que sempre está nos dando alegria com a presença de vocês, né? Essa é a família de Jesus, né? Essa é a família que nós vamos morar no céu. Que Deus abençoe a todos com as mais ricas bênçãos. Amém. Amém. Tá bom, então vamos aproveitar e fazermos os avisos. Na terça-feira, irmã, terá reunião de oração da Sociedade Feminina na casa da irmã Rose, às 7h30, 19h30, né? 7h30 da noite, né? 19h30, tá bom então. Então as irmãs estão aí, ó, primeira reunião de oração das irmãs na terça-feira. A quarta-feira é o nosso culto de oração, às 19h15. Nós temos 1 hora de culto aqui. Então nós pedimos aos irmãos que venham. Será a nossa primeira reunião de oração do ano. Nós gostaríamos de saber se há mais algum aviso. Não temos, né? Mas tem um aviso. Neste momento nós vamos dar oportunidade aos irmãos que vieram preparados para a dedicação das contribuições, dízimos e ofertas, enquanto cantamos o hino Vitória nas Lutas, 454. Bom, vamos cantar e dar oportunidade aos irmãos que vieram preparados para esse momento. As colunas passaram, mas
Nós agora vamos orar pelos enfermos da igreja e também lembrar dos lares, das crianças, dos pais, aqueles que estão enfrentando problemas em seus lares, problemas de enfermidades, problemas de relacionamentos, problemas financeiros, problemas outros que talvez estejam enfrentando alguns. Vamos apresentar a Deus agora em oração e pedir que Ele esteja dirigindo os lares, abençoando as famílias, tanto da nossa igreja quanto de fora também. Algum outro pedido? Pastor, eu quero pedir pelo retorno do André. O retorno. Eu não sei se ele tem hoje ou amanhã, mas vamos orar que Deus o proteja. Sim. Pela Patrícia, o Jonatas e o Daniel estão retornando hoje, né? Eles trabalham amanhã, estão em São Paulo. Vamos, mais algum pedido? Oremos. Nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, agradecidos porque Tu nos deste mais um ano, e neste ano, Pai, aconteceram tantas coisas, foram tantos acontecimentos, muitos deles ruins, mas também muitos deles bons, bênçãos que nós recebemos de Tuas mãos, mas também pelas provas que nós enfrentamos no interregno do ano. Por todas as coisas, como diz a Tua palavra, em tudo devemos dar graças, e Te agradecemos por isso, Pai. Queremos, ó Pai, nesta noite interceder pelos que estão viajando, pelo retorno do André, também da Patrícia, do Jonatas e do Daniel, e de tantos outros milhares de pessoas por este Brasil afora, e entre eles há muitos dos Teus filhos que estão, ó Deus, retornando para os seus lares, suas cidades. Pedimos, Pai, a Tua bênção e proteção sobre todos eles, Pai. Também, Senhor, lembramos dos lares da igreja, as famílias, por aqueles, Pai, que estão desanimados, que, ó Deus, têm perdido durante o ano, perderam tantas oportunidades de ouvirem a Tua palavra, de crescerem, ó Pai, no conhecimento de Tua palavra, de manterem comunhão com os irmãos, com a família da fé. Pedimos, Pai, que neste novo ano nós sejamos despertados, nossos corações sejam inflamados, ó Deus, pela Tua palavra, e que aquilo que nós, por omissão e negligência, deixamos de fazer no ano que se findou, neste novo ano, ó Deus, possamos planejar, possamos colocar a nossa vida em Teu altar, para que, ó Deus, façamos, executemos e pratiquemos tudo aquilo que venha ser de glória para o Teu nome e de bênçãos para as nossas vidas, Pai. Abençoe as famílias, aquelas que estão enfrentando problemas de saúde, problemas financeiros, aquelas que estão enfrentando problemas de relacionamentos, problemas internos, ó Pai, em família. Põe as Tuas mãos, ó Deus, não deixa que o diabo venha destruir essas famílias ou causar divórcio ou separação entre os cônjuges, mas que as Tuas mãos estejam, Pai, permanentemente estendidas sobre eles, Pai. Dá-nos a Tua orientação no decorrer desse culto, abençoe o nosso país, ó Pai, agora nesta nova jornada política, que o Senhor tenha misericórdia desta nação, ó Deus, e a Tua palavra nos fala que os corações dos reis e dos líderes estão nas Tuas mãos, e eles não podem fazer nada mais, nada menos do que aquilo, ó Deus, que está dentro da Tua vontade, Senhor. Cuida desse país, cuida desta nação e de todos os brasileiros. Nós Te rogamos, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.
Vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes 5, de 2 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Eclesiastes 5, de 2 a 7. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a fazer alguma promessa ou a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Os antigos diziam um ditado bem rústico, mas que retrata isso aqui. Quem conversa demais, dá bom dia, os irmãos sabem o resto, né? Sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto ou promessa, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto ou a promessa que fazes. Melhor é não votar do que votar e não cumprir. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra ou da tua boca, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras a vaidade também. Tu, porém, teme a Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Nosso Pai, nós não viemos aqui por acaso. Nós viemos aqui, Pai, porque nós te amamos. Não estamos aqui para nos distrairmos com outras coisas, mas estamos aqui para nos inteirarmos e nos comprometermos com o teu reino, com a tua palavra. Não viemos aqui como descarrego de consciência, mas viemos aqui, ó Pai, porque nós te amamos e porque amamos este lugar que foi separado, reservado para o culto e para a adoração, porque nós sentimos necessidade dessa comunhão, ó Deus. E aquele crente que não sente essa necessidade de estar reunido uns com os outros, algo de errado está acontecendo com ele, Pai, porque nós sentimos necessidade, e a tua palavra nos diz ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que nesta noite a tua palavra nos incomode, que a tua palavra nos toque, que o teu Espírito nos comunique as verdades que nós precisamos aprender e guardar em nossos corações. Abençoe aqui o teu povo reunido, Pai. Cuida de cada família. Tu conheces o coração, a mente, os pensamentos de cada um de nós. E se há alguém que não está, Deus, imbuído, comprometido, Pai, com tudo isso aqui, que o teu Santo Espírito repreenda e possa, ó Deus, tocar nesse coração. Nós te rogamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O crente faz promessas, faz.
enciclopédia Larousse Cultural, uma enciclopédia antiga, né, mas ainda atualizada, ela define promessa como compromisso de realizar um ato ou de contrair uma obrigação verbal ou escrita de cumprir alguma coisa. Então, eu diria que voto é sinônimo de promessa. O crente também paga promessa. Nesse sentido aqui, do texto, né, da palavra de Deus. E o voto é uma promessa que alguém faz a uma divindade. Tem pessoas que fazem votos a ídolos, a pessoas, e nós fazemos votos a Deus, no sentido de obtermos uma bênção, uma graça, ou de nos tornarmos mais participativos naquilo que Deus quer que nós nos tornemos. Irmãos, tem pessoas que costumam fazer promessas ou votos no início do ano para cumpri-los no interregno, no decorrer do ano. Talvez você já fez isso. Por exemplo, começar a fazer caminhada. Eu já tentei várias vezes. Chega uma hora que a gente desiste, né? Outra coisa, fazer regime para emagrecer, inscrever-se num plano habitacional para conseguir a casa própria, tirar férias em um resort, voltar a fazer um curso que foi interrompido, saldar as dívidas. São planos que as pessoas fazem no decorrer do ano, e alguns desses propósitos, desses planos, ficam no meio do caminho, porque algumas pessoas não conseguem completá-los, chegar até o fim. Alguns conseguem, outros se frustram porque não conseguiram. E nós vamos irmãos, nós vamos então partir para o campo espiritual e fazer algumas perguntas importantes dentro das promessas que você já fez ou está pretendendo fazer para este ano que se inicia hoje. Nós perguntamos se os propósitos, se os votos, se as promessas que você fez no ano passado, quantos deles você conseguiu cumprir? Quantos deles ficaram no meio do caminho? Quantos deles não chegaram, você não chegou nem a começar a dar início? Irmãos, por exemplo, você prometeu para Deus fazer a leitura completa da Bíblia no ano e não conseguiu, ou talvez conseguiu. Se conseguiu, parabéns, que Deus te abençoe. Saiu uma pesquisa há um tempo atrás que quem lê mais a Bíblia torna-se mais calmo, confiante e generoso. E eu diria mais, passa a conhecer mais a Deus, você se santifica mais, você passa a errar menos, você vai querer transmitir aquilo que sabe da palavra de Deus, você não vai estar vulnerável com facilidade às tentações, você vai dar uma educação correta aos seus filhos, você vai ser um homem sábio, um marido fiel e consciente de suas responsabilidades, você vai ser uma esposa prudente, sábia
Isso tudo lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Uma segunda promessa ou voto que muitas pessoas talvez fizeram no ano passado, prometeram para Deus melhorar o seu relacionamento com a sua igreja. E eu quero, ó Deus, me envolver mais com a minha igreja. Eu quero ser um crente participativo na minha igreja. Eu tenho sido um crente, um membro relapso. Se dependesse de mim, a igreja já teria fechado as portas, porque eu não tenho dado o devido valor e a devida participação que a minha igreja merece. Você não pode faltar do trabalho de sua empresa, mas se acha no direito de faltar aos cultos de sua igreja. Você não falta aos compromissos que você marca com os seus amigos, mas você pode faltar aos compromissos do reino de Deus, da sua igreja. No Salmo capítulo 26, olha, versículo 8, diz assim: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Será que você pode dizer isso como o salmista diz? Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. O Salmo 42, versículo 4, o mesmo salmista fala assim: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Ele estava passando por uma crise, passou por uma fase crítica na sua vida cristã, e ele agora se lembrava do passado, de como ele foi no passado, de como eu passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Olha o Salmo capítulo 84, o mesmo salmista, que ele fala no versículo 10: pois um dia dos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu sempre costumo brincar com algumas pessoas que no passado visitavam a igreja, pessoas não membros da igreja, né? E esta semana passada encontrei uma dessas pessoas que esteve aqui algumas vezes e nunca mais voltou. Eu costumo brincar e dizer: olha, a onça que estava lá na porta eu já matei. Você pode entrar sem medo, que agora não há nenhum perigo. Mas às vezes as pessoas, irmãos, criam obstáculos, né? Dificuldades para não ter um compromisso com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Uma outra promessa que muita gente tem feito, de prometer para Deus conduzir a sua família nos caminhos do Senhor, transformando o ambiente da sua casa, influenciando a sua família com as coisas de Deus. Você já fez esse tipo de promessa? E se fez, tem cumprido? O Salmo 128, o salmista fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será como a videira frutífera, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no âmbito da família, da casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Meus irmãos, nós investimos tanto
em nossas coisas materiais, né? Investimos em nossa casa, investimos em adquirir bens materiais, eletrônicos, roupas, investimos em viagens, etc. Mas, irmãos, muitos não investem em suas famílias, não investem em seus filhos, geraram esses filhos e os colocaram no mundo, mas não estão preocupados com o progresso espiritual, o desenvolvimento espiritual dessas crianças, desses filhos. Eu fico observando o Daniel, ele sempre gosta, né, de deitar com a avó ao lado dela, e é naquele momento, irmãos, em que ali está deitado, que ele abre o coração com ela, sabe? Comigo, nem tanto, mas com ela, ele abre o coração e ele não oculta nada que aconteceu durante o dia. Ele fala para a avó as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram com ele naquele dia. E é uma oportunidade, irmãos, a criança de evangelizar, de incentivar, de discipular a criança naquele momento em que ela está se preparando para dormir, e ela vai dormir com aquelas palavras, não é, injetadas na sua mente, no seu coração. Você costuma fazer isso com seu filho? Ou ele passa a noite assistindo televisão, vai dormir com a mente cheia de imagens, né, e às vezes coisas ruins que capta da televisão ou do celular? Você costuma fazer isso com seu filho? Você costuma discipular, não é? E gastar tempo para falar das coisas de Deus para a sua família, para os seus filhos, irmãos? Uma outra coisa que talvez você tenha prometido a Deus, tem feito promessa de ser um contribuinte fiel, um dizimista fiel na obra do Senhor. Talvez você seja fiel, e eu espero que sim, com o governo, com os impostos e taxas para com o governo. Talvez você não atrasa esses impostos, você está em dia com eles, mas em relação ao nosso compromisso com o reino de Deus, com a obra de Deus, nós atrasamos ou deixamos de participar, irmãos. E a igreja, o reino de Deus, não recebe de outras fontes, não. A única fonte para a igreja realizar a sua obra, evangelizar, assumir os seus compromissos financeiros, irmãos, são com as contribuições que são entregues pelos membros, pela família de Deus. E se isso não acontece, irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos sentir falta, nós vamos passar necessidade. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos um dever moral, espiritual, um compromisso, assim como nós temos com o governo, nós temos com o comércio lá fora, e muito mais devemos ter com o reino de Deus. Leiam comigo Lucas capítulo 16, versículos 9 a 12. E eu recomendo a vocês, Jesus falando, usem a riqueza injusta. O que é a riqueza injusta, irmãos? É o dinheiro, é o vil metal que nós chamamos. Jesus está dizendo, use a riqueza injusta para fazer amigos. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Quando nós entregamos nossas contribuições para a obra de Deus, nós estamos contribuindo para missões, nós estamos ajudando obreiros que estão evangelizando, ganhando almas para Cristo, em lugares onde nós não podemos ir.
eles estão indo e estão lá, sendo sustentados pelas contribuições que são entregues, e além do mais, os compromissos que nós temos locais, compromissos locais com a obra de Deus e com o reino de Deus. E Jesus fala: fazei amigos, evangelizai, para que quando essa riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Eu tenho, irmãos, absoluta certeza que quando eu chegar no céu, eu vou encontrar muitas pessoas os quais Deus me usou para levar a Cristo. Sabe por quê? Porque igrejas me sustentaram no campo missionário, quando eu estava evangelizando, e aqui também, local, nós estamos fazendo a obra de Deus, e nós precisamos juntar nossos recursos, nossas forças para ganharmos pessoas para Jesus Cristo. E ele continua dizendo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Irmãos, nós não vamos levar nenhum objeto para o céu, por menor que seja, nós não vamos levar. Mas quando nós chegarmos lá, nós haveremos de ver os resultados de nossas ações, do que nós fizemos aqui na terra, pelo reino de Deus, pela obra de Deus. Você tem feito esse compromisso, essa promessa de ser fiel ao seu Deus? Você tem prometido para Deus ser também vigilante, ser uma pessoa vigilante, fiel e amorosa, influenciando outros com a sua fé, com a sua alegria espiritual, seu prazer de servir a Deus, de incluir em suas conversas os assuntos espirituais, de esperar de cabeça erguida a volta de Cristo? Você, neste ano que se findou, quantas vezes você meditou a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da volta de Cristo? Mateus capítulo 24, Jesus saiu do templo e quando caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o começo, o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso dentro entre os membros da família de Deus. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, ou de quase todos. Olha, irmãos, nós estamos já chegando a esse contexto, estamos presenciando esse quadro, irmãos, do esfriamento, da indiferença,
da falta de compromisso de muitos com o reino de Deus. Isso está acontecendo de forma crescente e preocupante. Aquele, porém, que permanecer ou que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, abominável, da desolação de que falou o profeta Daniel, quem bem entenda, os que estiverem na Judéia, está falando da invasão lá das tropas romanas do imperador Tito, lá em Jerusalém. Então, quando estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. E não tivesse aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Estou lendo Mateus 24. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, é o que está acontecendo, irmãos, viviam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os destruiu a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado, um era salvo, o outro não. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Talvez 2 irmãs, uma era convertida e a outra não. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora o ladrão vigiaria, o ladrão vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Por isso também estejam preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que menos esperam. Você está preparado? Se Jesus descer agora, voltar agora, você tem absoluta certeza que irá com ele, será arrebatado e o encontrará nas nuvens.
Você tem sido um servo fiel, prudente e vigilante. Olha o que ele continua dizendo para terminar o texto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo estas coisas. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo negligente, disser consigo mesmo: meu Senhor demorará de vir? E aí começa a aprontar. Começa a aprontar. Quando ele fala assim, ele passa a espancar os seus companheiros, né, conservos, a comer e a beber com os bêbados, né? Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não está esperando e numa hora em que ele não está sabendo, e ele então lhe aplicará o castigo severo, condenando com os hipócritas, com os ímpios, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, esta mensagem primeiramente é para mim, depois para você. O pastor, primeiramente, ele tem que pregar para si, para depois ele pregar para os outros. Mas eu quero encerrar esta mensagem hoje preocupado e perguntando para você, e você responde no seu coração: como tem sido a sua vida cristã diante de Deus? Que nota você mereceria hoje pela sua ação e pelo seu testemunho como membro desta igreja, de 0 a 10? Que nota você merece? E se dependesse dessa nota, eu não estou dizendo que será assim, mas se dependesse dessa nota, você subiria ou não? É uma questão, irmãos, para nós refletirmos, porque as promessas de Deus estão se cumprindo e vão se cumprir, cada uma delas. Em Deuteronômio, Moisés fala que nenhuma das promessas que Deus fez deixou de ser cumprida. Mas nós temos sido negligentes e relapsos e relaxados, como nos fala Jeremias: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se dependesse desse nosso comportamento, nós seríamos arrebatados ou não? Se dependesse disso. Claro que a salvação é eterna, mas também, irmãos, a Bíblia fala que pelos frutos, foi Jesus quem disse: se conhece a árvore. Aqueles frutos que nós produzimos evidenciam tipo de pessoa que eu sou. O apóstolo Tiago nos fala que da mesma fonte não pode jorrar água potável e água salobra. De uma mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. O escritor de Provérbios, ele nos fala de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. E esse guardar o coração, irmãos, aqui, é no sentido de nós vivermos uma vida comprometida. E isso não está acontecendo com muitos membros de igrejas. Uma vida comprometida. Nós somos fiéis com a família,
com o nosso lar, os nossos impostos, as nossas roupas que compramos, com os objetos que nós precisamos, com a saúde quando nós adoecemos. Ninguém negligencia nada disso, mas as coisas de Deus podem ficar para depois, podem ficar para trás. Mas Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar, antes das nossas coisas, são as coisas de Deus, antes dos nossos interesses, os interesses de Deus, porque Ele disse que quando nós priorizamos o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. E Ele também disse que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, mas quem é negligente no pouco, vai ser também negligente no muito. Eu contei isso aqui há um tempo atrás, talvez os irmãos não se lembrem, mas nós fomos almoçar num restaurante em Barão Geraldo. E enquanto a moça passava o cartão, eu peguei um chiclete que estava em cima do balcão para vender. E ali, distraído, preocupado, coloquei o chiclete no bolso, mas ela cobrou a refeição, as refeições. Quando eu cheguei no carro, fui abrir o carro, fiquei a mão no bolso, estava o chiclete. Eu voltei lá no restaurante, falei, moça, eu esqueci de pagar o chiclete. E ela ficou admirada, mas o senhor voltou por causa de um chiclete? Aos olhos de Deus, no conceito de Deus, irmãos, tanto faz um centavo como 1 milhão. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito, irmãos. Mas nós, muitas vezes, nos impressionamos com as coisas espetaculares, grandes, e subestimamos as coisas pequenas, as coisas aparentemente insignificantes. E sabe que um pensamento, para Deus, ele tem um peso muito grande. Um pensamento. Então, para Deus, no conceito, dentro da avaliação de Deus, qualquer pecado é pecado. Mas se pastor, um criminoso, um estuprador, um homem de alta periculosidade, uma pessoa simplesmente que pratica um ato ali. Aos olhos de Deus, pecado é pecado, cada pecado tem suas consequências, é claro. Mas aos olhos de Deus, não importa, pecado é pecado. E a definição dentro da teologia bíblica, se você quer aprender isso hoje, ou talvez já saiba, mas não está praticando, pecado é errar o alvo, é não acertar, é não chegar ao objetivo que Deus planeja para nós. Eu gostaria, irmãos, de nesta noite, nesse primeiro dia, nesse primeiro domingo do ano, deixar e fazer um apelo aos irmãos, por amor, eu faço isso por amor. Não continue, se você sente na sua consciência, o Espírito Santo revela a você que você precisa mudar, você precisa melhorar, as coisas não estão bem na sua vida, seu compromisso como marido, como esposa, como filho, como pastor, como igreja, como cidadão, enfim, tem coisas que precisam melhorar, tem coisas que precisam mudar. Não deixe, não acumular, porque acumulando, aí você vai ter muito mais dificuldade de resolver, de assumir um compromisso com Deus. Aproveite esse início de ano, coloque as coisas no papel, sobre a mesa, e abre o jogo com Deus, e diz, Senhor, eu preciso, se possível até escreva lá, eu preciso mudar, melhorar nisso,
nisso, relacione as coisas que você está em falta com Deus, com a sua família, com a sua igreja, com o mundo, com as pessoas. Comece o ano fazendo uma avaliação, uma autoavaliação, para que as coisas não acumulem, não é, durante o decorrer dos anos. Façam esses planos, propósitos e promessas para o seu bem e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar, irmãos, o hino Tu és fiel, Senhor. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui? Não é porque o médico disse, olha, vai para a igreja, que eu garanto que você não vai ter um AVC lá na igreja, ou no caminho, no percurso entre a sua casa e a igreja. Não é isso? Você poderia ter acontecido isso, não é? Esse AVC, esse derrame. Mas se você está aqui hoje, se Deus preservou a sua vida nesses 365, eu não sei se foi o ano bissexto, eu não sei, 365 ou 366 dias, enquanto muitos, milhares de pessoas morreram pelo Brasil afora e pelo mundo afora, você e eu estamos aqui vivos. Não é porque nós somos melhores do que os que já morreram, mas se estamos vivos é porque Deus tem um propósito, é que Deus quer transformar e fazer de você uma bênção nas mãos dele. Vamos então, é por causa da fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu
silenciosamente. E diante de tudo que nós ouvimos na palavra de Deus, eu gostaria que você agora não pensasse nos outros, mas em si mesmo, colocasse o seu coração diante de Deus, nesse primeiro dia do ano, você pudesse se apresentar a Deus, com propósitos renovados. Vamos sair daqui com esse desejo em nosso coração, orando silenciosamente. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.